Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Então, compartilha esses vídeos nos grupos de WhatsApp, grupo de botafoguense que você faz parte aí, convida os amigos para vir participar do canal, para que a gente tenha uma mídia a mais do nosso Botafogo, para falar do nosso Botafogo. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui é 100% Botafogo. Então eu te peço, faz esse favor, ativa o sininho, compartilha os vídeos e dá like. Bom, hoje é sexta-feira e nós estamos aqui para falar sobre o Botafogo. Mais um vídeo para falar sobre o Botafogo, falar sobre os assuntos do Botafogo. Bom, muitas especulações, muitas expectativas na questão de contratação. Essa é a fase, é a época aonde nós temos a primeira janela do Brasil, né? A primeira janela aqui do nosso futebol para as contratações. É onde os times fazem a sua programação, os scouts fazem ali a sua perspectiva, né? Apresentam as suas perspectivas de jogadores que possam ser úteis ao time, e aí agora é tudo em fase de negociação. Algumas propostas já foram enviadas, algumas transações já estão praticamente concretizadas, como a questão do Jair, né, que foi trocado aí, foi comprado pelo Botafogo, do Santos, foi comprado, e nessa transação o Tiquinho foi envolvido, né, o jogador achou por bem ir aceitar a oferta, a proposta do Santos, e aí o Botafogo recebe um zagueiro de 19 anos, um zagueiro muito promissor, e cede ali um jogador espetacular, que é o Tiquinho, para o quadro do Santos. E aí nós estamos aí nesta questão, nesta fase do ano, né? Nesta fase do ano, é a primeira janela. Então aí eu acredito que o Botafogo precisa de 2, 3 ou 4 jogadores para compor o elenco e brigarem por uma posição titular. Alguns jogadores também vão retornar. Eu ouvi agora dizer que o Diego Hernandes está retornando, né? Ele estava no Leão do México, está retornando. Alguns serão mantidos, né? E terão mais oportunidade. Lembrando que o Botafogo estreia no Campeonato Carioca, e nas 3 ou 4, no máximo 6 partidas ali, o Botafogo vai jogar com um time alternativo. Mas nesse time alternativo nós temos pretendentes a brigar ali por uma vaga, a serem úteis, a participarem do grupo principal. Eu cito aí o Carlos Alberto, eu cito o Nilton, eu cito o Patrick de Paula, eu cito o Matheus Nascimento, o Jefinho, todos esses jogadores. Daí são 5, né? 5 jogadores de nível um pouco mais avançado, né? E os outros são os jogadores do Sub-23, do Sub-20, que deixaram de ir para a Copa São Paulo para fazerem parte do elenco. Quem sabe ali não se apresenta, né, um grande jogador, né? Algum jogador se destaca que não seja esses 5 que eu falei. Nós vamos ter o Raul, né? A possibilidade do Raul mostrar o seu jogo no gol do Botafogo. Temos mais um, então já são 6 jogadores que faziam parte daquele elenco principal do ano passado. Não tiveram muitas oportunidades ali, alguns foram emprestados, outros permaneceram, mas não tiveram oportunidade, e agora tem a possibilidade de mostrar a sua qualidade e fazer jus a fazer parte do elenco principal. Bom, o elenco principal se apresenta no dia 14, se não me engano. Dia 14, semana que vem. Semana que vem está se apresentando o elenco principal e começando os trabalhos. E aí nós vamos ver também se nesse período o Botafogo já encontra um treinador, que é outro problema. Segundo a mídia é um problema, para mim não é problema.
porque temos tempo e o John Textor tem a capacidade suficiente para fazer o melhor pelo Botafogo. Nós já vimos isso ano passado. Então, estou tranquilo também nesta questão. E aí tem também os próximos contratados, né, que podem surgir. Lembrando que sempre o Botafogo prefere fazer aquele pacote, né? Fecha com 3, 4 jogadores e faz a apresentação. Então isso pode acontecer também nesta temporada. Bom, outro assunto que vem permeando aí o Botafogo é a questão da dívida, né? O pessoal fala que jogadores estão reclamando da falta de pagamento. Aí eu faço a pergunta, que jogadores? Né? Que jogadores? Você fala a respeito do clube, né? Da instituição, o clube. Você faz toda a sua matéria tecendo críticas, né? A forma com que o clube está se portando na questão de pagamento, de premiação, de algum mês de salário e de o 13º, se não me engano, né? As premiações, um mês de salário mais o 13º. Aí você fala que os jogadores estão reclamando. Mas que jogadores estão reclamando? Quem são os jogadores? Então, o Botafogo, diplomaticamente, vamos falar assim, muito educadamente, fez uma declaração mostrando que não existe essa questão. Existe sim uma dívida. Essa dívida já foi conversado com os jogadores, que será paga esse mês, ainda esse mês, será paga e está tudo certo. Porque sempre está trazendo para dentro do Botafogo a questão de uma crise, jogadores que estão reclamando. Bom, o próprio Botafogo também explicou que alguns jogadores que já não fazem... É muito bom prestar atenção nessa expressão, porque essa expressão ela já foi usada no ano passado. E aí eu vou lembrar você do meu vídeo número 118. Vídeo 118. Eu vou colocar o link do vídeo no primeiro comentário. Tá? No primeiro comentário do vídeo você vai ver que está lá o link do vídeo 118, onde eu falava sobre os sabotadores. Você se lembra de 2023? Em 2023, logo depois do ano, surgiu aquela denúncia do John Textor, né, sobre a manipulação de resultados. Aí foi questionado o John Textor, inclusive na CPI, ele foi questionado o seguinte, existe jogadores do Botafogo envolvidos nessa situação? E o John Textor falou, os jogadores do Botafogo estão passando por uma escrutinação específica, porque eu tenho que tratar os jogadores do clube com uma investigação mais profunda. Ele falava assim. Depois, logo em seguida, ele falou o seguinte, jogadores que não fazem mais parte do elenco. Então, se referindo a algum desentendimento, alguma coisa que desagradou alguns jogadores do Botafogo. E ele falou, esses jogadores já não fazem mais parte do elenco. Na época, inclusive, se falou sobre Adrielson, sobre Lucas Perry, né, jogadores que saíram do Botafogo e ficou nessa Vitor Sá, né, e ficou nessa interrogação. Nesse ano, ele mais uma vez fala, não, jogadores que não estão mais no elenco. E aí você tira quais os jogadores que não estão mais no elenco. Você tira o Rafael, você tira o Marçal, você tira o Adrielson, que voltou para o Lyon, você tira aí o Eduardo, você tira Tem mais alguns jogadores ali que agora eu não me recordo. O Tietê, você tira o Tietê. Então, esses jogadores são os jogadores que não estão mais no elenco. Então, hoje, quais são os jogadores? Não é propriamente os jogadores, mas é mais o empresário do jogador que fica criando problema para o Botafogo. O cara quer receber, o cara tá, entendeu? E aí ele fica criando problema. Mas eu lembro que eu falei sobre os sabotadores. Você vai lembrar, o vídeo é 118.
E agora você vê que esses jogadores que não estão mais no Botafogo estão sendo afastados gradativamente, eles estão sendo dispensados. O Botafogo não está fazendo questão de permanecer com o jogador. Então, essa expressão, não fazem mais parte do elenco, vai de encontro àquilo que eu falava no vídeo 118, que foi logo quando acabou o campeonato, quando o Botafogo começou a ter aquela derrocada, e eu achei que alguma coisa teria acontecido. Uma coisa que aconteceu, e pelas declarações do próprio jogador, você vai acompanhando as situações, as cenas que vai se aparecendo para você, e você vai ver que houve um boicote. Por exemplo, o Rafael, num podcast, ele falou que o treinamento do Bruno Lage era muito ruim. Aí eu te faço uma pergunta. Você está lá treinando num grupo, 22 jogadores. Você está vendo que aquele treinador faz um treinamento que não te agradou. Você não vai comentar com o cara, porra, que treinamento ruim, putz grilo, nunca vi um treinamento desse, porra, nunca treinei com um treinador desse. Você não vai comentar com o seu companheiro? Você não acha que isso vai acontecer na boca pequena ali, aqueles jogadores que fazem aquele churrasquinho, tal? Você não acha que isso vai acontecer? Cara, são fatos que vai se apresentando. Você quer tapar o olho para a verdade? Cara, aí aqui é sem mimimi, cara. Aqui é análise independente da verdade. Está diante dos seus olhos. O próprio Rafael declarou que o treino do Bruno Lage era muito ruim. É lógico que isso corria entre eles. A prova disso que também são cenas que apresentam, e é verdade. Você pode conferir que no primeiro jogo, depois da saída do Bruno Lage, quando o Botafogo ganhou, se não me engano, do Fluminense por 2-0, o John Textor fez uma caminhada pelo estádio, e quem estava lá? Estava o Rafael, que estava machucado, se não me engano, o Marçal, que estava também machucado naquela ocasião, e mais um jogador que estava ali desfilando com o John Textor, como se estivesse agradecendo o John Textor por ter tirado o Bruno Lage. Lembra disso, cara? Vai lá ver o vídeo. Entendeu? Vê aquele momento daquele jogo que você vai ver isso. Os jogadores desfilando com o John Textor. Por que aqueles jogadores estavam ali desfilando com o John Textor agradecendo a torcida e os jogadores ali agradecendo a torcida também? Então são os sabotadores do time. São os sabotadores do time. Pelo menos na questão do Bruno Lage. Pelo menos na questão de Bruno Lage. E o que gerou isso? Gerou a derrocada que culminou com a nossa melancólica campanha de 2023. Né? A vergonha da campanha de 2023. E agora, em 2024, você vê que se você pegar a frase, esses jogadores já não estão mais no elenco. Esses jogadores todos são jogadores de 2023. Eu acho que o único que saiu também, que eu acabei esquecendo, foi o Oscar Romero, que veio contratado agora. Foi o Oscar Romero. Os outros todos foram os participantes de 2023. Então eu estou trazendo isso para o torcedor entender, refletir sobre o que acontece dentro do Botafogo, sobre o que acontece com o grupo de trabalho, e sobre a importância de você ter um treinador que saiba abafar essas situações. Saiba abafar, meu irmão, sai. Não, sai. Se o Bruno Lage tivesse feito isso, cara, o Botafogo teria sido campeão. Eu garanto, o Bruno Lage seria campeão com um pé nas costas. Nós perdemos ali por uma diferença de 5 ou 7 pontos. 5 ou 7 pontos seria 2 vitórias. Eu cito aqui, perdemos para o Vasco, perdemos para o Grêmio, perdemos para o Palmeiras. Empatamos depois com o Cuiabá, se não me engano. Empatamos com vários outros times que não tinham nada, com o Bragantino ganhando, jogo ganhando, nós perdemos com o gol do Thiago Borbas lá de cabeça. Thiago Borbas, que eu digo, eu gostaria muito, já que o Botafogo
precisa de um centroavante para reserva e não pode contratar um centroavante de alto nível, vai investir, parece que no Cúcio Gonzalez, mas vai precisar de um reserva, porque o Igor Jesus vai sair ou agora ou no meio do ano. Então você já contrataria o Thiago Borbas. Eu gosto desse jogador. Jogador forte, alto, né, que pode ser um excelente reforço para nós. Jogador do Bragantino que fez aquele gol do empate contra nós. Você lembra disso? Eu lembro. Você lembra que naquele jogo, quem estava comandando o time era o Marçal e o Rafael e outro jogador lá do banco de reservas? E o Lúcio Flávio lá ficou com aquela cara de paspalhão? Você lembra disso? Que quem fazia lá o comando todo eram esses jogadores? Então, por aí você vê como era o nosso elenco. E eu digo, vídeo 118 do nosso canal. Todos os vídeos do nosso canal são numerados. Alguns vídeos você vai encontrar em outro canal, porque antes de começar o canal Botafogo Sem Mimimi, eu tinha um outro canal, ok? E eu vou tentar colocar o link do outro canal, que aí você vai ver do vídeo 1 ao vídeo 446, que é o vídeo que nós estamos fazendo aqui hoje. Bom, meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os vídeos e dá like, muito like, porque like é a linguagem do YouTube. E o principal, compartilha os vídeos no seu grupo do WhatsApp, ok? Alguém ali vai ver, alguém ali vai gostar, outros não vão gostar, alguns vão se inscrever, outros não vão se inscrever, mas é importante que você faça isso. É mais um canal da mídia botafoguense. Mesmo que você não goste do vídeo, mas você pode ver que alguém vai gostar. Eu te peço esse favor, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.